Então, boa noite. Eu vou apresentar hoje o capítulo 5 do livro A Revolução Copernicana, do Thomas Kuhn. E amanhã, às 10 horas, quarta-feira, a gente se reúne para fazer uma discussão online no Skype desse capítulo, tá bom? Então, qual é o ponto central, assim, qual é a tese central do Thomas Kuhn nesse capítulo? Esse capítulo é o capítulo em que ele apresenta propriamente a Revolução Copernicana. Então, nos capítulos anteriores ele falou da concepção de universo antiga, do problema dos planetas, da astronomia, da cosmologia aristotélica, depois dos desenvolvimentos assim medievais, né, o contexto intelectual e cultural no qual o Copérnico estava situado. E esse capítulo 5 apresenta pormenorizadamente os argumentos de Copérnico no livro dele. O livro dele foi publicado, o livro se chama De Revolutionibus Orbium Celestium. Foi publicado da Revolução das Orbes Celestes, das Revoluções das Orbes Celestes. Então, esse livro foi publicado em 1543, o ano da morte de Copérnico. E o Kuhn faz um comentário do primeiro livro dessa obra. Então a obra contém vários livros. Tem livro 1, livro 2, assim por diante. E o livro 1 é um livro escrito em um vocabulário leigo. Então ele está argumentando, assim, meio retoricamente, sustentando, né, justificando por que ele está propondo aquilo. Então o público ali é um público um pouco diferente dos astrônomos matemáticos. E as partes seguintes do livro são partes mais técnicas e dedicadas a cálculos, né, a demonstração do sistema dele do ponto de vista técnico. Então, a tese central do Kuhn neste capítulo é que o Copérnico ele foi o iniciador assim, da Revolução Copernicana, mas que ele próprio, essa obra em particular, a obra principal dele, não é uma obra ainda revolucionária, porque ela está situada nesse período de transição. Então, boa parte das teses e argumentos que o Copérnico utiliza são teses e argumentos de tipo ptolomaico ou aristotélico. Então, e tem uma inovação ali técnica que ele apresenta, que é o movimento da Terra, certo? Então ele troca a posição do Sol e da Terra no sistema ptolomaico, mas muitos dos conceitos, a maioria dos conceitos que o Copérnico utiliza são conceitos ainda aristotélicos e ptolomaicos. Então é um livro que é em parte conservador e em parte revolucionário. Então essa é a tese central aqui do Kuhn, tá? E o que permitiu que esse livro fosse lido por alguns astrônomos, uma parte da comunidade astronômica, como sendo um livro revolucionário, foi um certo apreço por uma concepção cosmológica neoplatônica, uma certa valorização da simplicidade, valorização estética e meio mística da simplicidade das formas geométricas circulares, da simplicidade matemática e da posição central do Sol. Então, a contribuição ptolomaica, do ponto de vista assim, técnico, para resolver o problema dos planetas, para apresentar um sistema mais simples, não foi muito grande, porque o sistema ptolomaico copernicano não era, assim, se a gente for levar em consideração todos os detalhes, não era a rigor mais simples, nem fazia predições mais precisas que os melhores sistemas de tipo ptolomaico. Então, o que motivou, em termos centrais, a Revolução Copernicana foram fatores não observacionais, não lógicos, mas de cunho estético ou metafísico, se quiserem. Tá? Então, tem esse elemento
né, da Revolução Copernicana, que o Kuhn para a qual o Kuhn está chamando a atenção aqui nesse momento, e que vai ser muito importante depois na historiografia da ciência, que ele vai elaborar de maneira mais sistemática no livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Tá? Durante o período de revoluções científicas, não são observações e inferências lógicas que decidem a opção por um modelo ou outro, mas tem esses outros elementos que são externos assim à prática corriqueira do cientista em períodos normais, como fatores esses metafísicos ou ideológicos ou estéticos, né, nesse caso, e que são determinantes. Então como é que ele mostra? Essa é a tese central dele. Como é que ele mostra isso? Bom, ele começa dizendo no início do capítulo que o livro a gente não encontra nesse livro, coisa que a gente não encontra nesse livro, coisa que seria esperado de se encontrar, dado que a gente sabe hoje da Revolução Copernicana, né? Mas que a gente não encontra. A gente não encontra cálculos fáceis e exatos da posição dos planetas. Seria de se esperar, né, que como o Copérnico está eliminando aqueles monte de epiciclos dos planetas, que como ele está propondo um modelo mais simples, seria de se esperar que a gente encontrasse cálculos mais fáceis e exatos da posição dos planetas. A gente não encontra isso. Comparado com o sistema ptolomaico, a gente não encontra isso. Seria de se esperar que a gente encontrasse a abolição de epiciclos e excêntricos. A gente não encontra isso. O Copérnico ainda usa no sistema dele completo epiciclos e excêntricos. Seria de se esperar que a gente encontrasse a dissolução das esferas celestes. Então, na cosmologia aristotélica, a gente tem duas grandes esferas, depois aquelas esferas intermediárias, o Copérnico ainda usa a noção de esferas. Seria de se esperar que a gente encontrasse o Sol sendo tratado como uma estrela. A gente não encontra isso. E seria de se esperar que a gente encontrasse uma defesa de um universo infinito, mas a gente não encontra isso. A única... então, qual é o comentário do Kuhn a respeito disso? O significado deste livro reside menos naquilo que ele próprio diz do que no que faz os outros dizer. Então, foi um livro que é mais como dizer, um livro que é mais um fabricante de revolução do que um texto revolucionário. Certo? Então ele foi importante naquele contexto intermediário. Então o Copérnico tem um pé na astronomia ptolomaica e aristotélica e um pé na astronomia moderna, contemporânea, na astronomia revolucionária que ele iniciou. Mas a Revolução Copernicana por completo não se encontra no texto desse livro. Então ele é um livro ao mesmo tempo conservador e radical, antigo e moderno. O Kuhn comenta que os motivos, então o Kuhn faz um comentário, começa o capítulo fazendo um comentário das... Não desliguei, cara. Dos motivos para... Cara, não vai dar pra tu ficar aqui, claro. Tá, tu tá me atrapalhando aqui só um pouquinho, cara. Então, o Kuhn comenta que a motivação assim, explicitamente apresentada por Copérnico para aquele livro é uma motivação de tipo técnica. O objetivo dele é resolver o problema dos planetas. Então, ele está retomando aquele problema lá apresentado por Ptolomeu no século II. Então o interesse principal dele ali é apresentar uma solução para esse problema, tá? Então é um livro de tipo técnico, e o que ele diz no prefácio é que a tradição de astronomia ptolomaica foi incapaz de resolver esse problema, e ao longo dos anos em que foi se construindo foi uma espécie de monstro teórico intelectual. E que ele acha, então, que ele considera aquele conjunto de soluções assim que foram sendo acrescentadas uma depois das outras, elas não se encaixam de maneira harmoniosa, e o resultado foi, ele usa a palavra monstruosa, né? Então há uma discrepância né, entre o modelo visado e o modelo efetivamente apresentado pelos ptolomaicos.
Além disso, há uma discrepância entre o modelo ptolomaico e as observações. Há muitas predições ali que não ficavam bem resolvidas, né? Previsões que eram equivocadas e sistematicamente equivocadas. Claro que havia também o problema da inexatidão das observações, os dados com os quais eles contavam nessa época eram imprecisos, né? O relato das observações também não era muito confiável, então tinha vários problemas ali agregados e havia uma sensação de meio generalizada, né? De que aquilo ali não ia funcionar. Por mais que se ficasse consertando aqui e ali, o problema era com o modelo como um todo. E isso faz parte assim do contexto cultural mais amplo do Renascimento, né? Então havia essa abertura mental para a descoberta de novos modelos, novos horizontes, né? E isso, como eu comentei na semana passada, estava acontecendo em muitos domínios da cultura renascentista europeia desse período. Mas o central é que ele está buscando aqui uma solução técnica, matemática, tá, para o problema dos planetas. Como é que a gente explica o movimento aparentemente irregular dos planetas? E aí o Kuhn passa então agora a comentar na sequência do capítulo, desse capítulo 5 do livro dele, começa a comentar trechos do livro 1. Então ele comenta todos os capítulos individualmente, cita extensamente o livro 1 e comenta cada um dos parágrafos. E então, nos quatro primeiros capítulos do livro 1, do livro do Copérnico, ele sustenta teses de tipo aristotélica e ptolomaica. Não há nenhuma diferença entre o que o Copérnico sustenta nos quatro primeiros capítulos e o que um ptolomaico aristotélico diria. Então, o Copérnico diz que o universo é esférico e que a esfera, o círculo, é a figura mais perfeita, né? Ele usa o argumento desse tipo. Ele diz que a Terra também é esférica, os argumentos que ele usa para dizer que a Terra são esféricas são argumentos que são conhecidos desde a Antiguidade. E ele diz que da mesma maneira que a Terra é esférica, existe uma esfera de água sobre a Terra que cobre os buracos, né? Cobre as partes mais profundas. E no capítulo 4 ele diz que o movimento dos corpos celestes é uniforme, circular e perpétuo, e que é a circularidade dos movimentos celestes que explica a sua regularidade. Então todos esses argumentos aí eram argumentos de tipo aristotélico e ptolomaico. Onde começa assim, a inovação propriamente de Copérnico? É no capítulo 5 do livro 1. Tá? No capítulo 5 do livro 1, ele apresenta uma nova concepção de movimento. Ele defende, né, a concepção de que os movimentos podem ser relativos. Mesmo se a Terra estivesse se movendo, ele diz, o que a gente observaria com relação aos outros planetas, em particular o movimento irregular dos outros planetas, se mostraria apenas aparente. A gente não precisaria postular epiciclos para explicar a irregularidade aparente do movimento dos planetas, se a gente supõe que a própria Terra está se movendo junto com aqueles outros planetas, mas em velocidades irregulares. Então, eu já indiquei para vocês um outro vídeo que apresenta essas explicações copernicanas, né, para o movimento retrógrado dos outros planetas. E então ele apresenta como uma clara vantagem da gente postular o movimento da Terra. E aí depois ele diz, por que a gente reluta, por que os antigos, né, relutaram em afirmar isso? Por que os antigos acreditavam que a Terra estava parada? E aí ele apresenta os argumentos antigos, mas ele nota que vários antigos conjeturaram sobre a possibilidade da Terra estar se movendo. Então ele cita alguns e depois, né, passa a refutar os argumentos daqueles que acham que é necessário que a Terra esteja em movimento, e ele retoma aqueles argumentos, né? Então ele desenvolve os argumentos de Ptolomeu, né? Se eu largo um objeto aqui na Terra, né, da minha mão, por exemplo, essa caneta aqui, se eu largo, por
por que ele cai em linha reta em relação ao chão aqui? E se a Terra estivesse se movendo, ele deveria cair mais para um lado, mais para o outro. Por que as nuvens, né, parecem ficar estáticas no céu quando não há vento? Se a Terra estivesse se movendo, deveria haver um vento constante numa direção ou noutra, então as nuvens estariam sempre... Por que os objetos... Se a Terra está andando, está girando em alta velocidade, por que os objetos não são lançados assim no espaço? Então ele procura refutar tudo isso. Esses argumentos, postulando como aquele crítico escolástico de Aristóteles, Oresme, e ele postula o que depois veio a ser chamado de inércia, né? Então, não existe apenas assim uma tendência dos objetos na Terra a irem para cima ou para baixo e ficarem em repouso no seu lugar natural, mas existe também uma tendência aos movimentos circulares. Então, se os objetos estão em algum tipo de movimento circular, existe uma tendência deles permanecerem nesse tipo de movimento circular, a menos que uma força estranha os tire desse movimento. Então, se as nuvens estão em movimento circular junto com a Terra, a tendência é que elas continuem esse movimento circular junto com a Terra e não sejam lançadas para um lado ou para o outro. Se nós, aqui que estamos na superfície da Terra, estamos girando junto com a Terra, existe uma tendência de que a gente fique nesse mesmo movimento, né, com relação a que a Terra está em que a Terra se encontra. Então ele postula, né, dois tipos de movimento, o movimento retilíneo e o movimento circular como fazendo parte de uma tendência natural dos objetos. E com isso ele está efetivamente iniciando a unificação, que vai se completar depois só com Newton, dos movimentos e da física, né, da mecânica, da física, dos movimentos supralunares e sublunares, que estavam divididos na física aristotélica. Por fim, depois ele passa a dizer assim, bom, será que tem só um tipo de movimento na Terra ou tem mais de um? E ele postula três tipos de movimento. Tem o movimento da Terra ao redor de si mesmo, né, que produz o fenômeno do dia e da noite. Tem o movimento da Terra ao redor do Sol, que produz os anos. E tem o movimento da Terra assim... o eixo da Terra não está inclinado, né? Então, a cada vez que ele passa para um lado do Sol, ele passa numa posição diferente, e isso produz o fenômeno das estações. Então, são, na verdade, três tipos de movimento. E ele diz, bom, se está se movendo num, a gente não tem por que excluir outros tipos de movimento também, certo? Então, isso resolve o problema dos planetas, que era o problema central que ele queria resolver nesse livro, mas, é claro, cria outros. Em particular, o Copérnico não tem uma física para substituir a física aristotélica. E como eu já tinha comentado na semana passada, esse problema, essa deficiência, só vai ser resolvida mais de 100 anos depois por Newton. Né? Mas como o objetivo dele era resolver o problema matemático dos planetas, ele deixa isso de lado, isso passa a ser uma anomalia no sistema. Quer dizer, ele resolve um problema e cria outro, vocês estão entendendo? E um segundo problema para a astronomia copernicana, mas mais fácil de resolver, é o problema das estrelas fixas. Se a Terra está se movendo, quer dizer, quando a gente se aproxima de um objeto, a gente tem uma percepção das distâncias relativas, né, daqueles objetos, que é diferente de quando a gente está mais longe daqueles objetos. Então, por exemplo, assim, se eu olho no horizonte, aqui tem duas casas, ou duas árvores, duas torres, você olha num lugar bem distante, assim, aquelas árvores, do meu ponto de vista aqui, elas vão estar separadas, né, vão estar bem próximas. Agora, se eu chegar próximo daquelas, se eu estou, sei lá, 1 quilômetro daquelas árvores, agora se eu chegar bem perto daquelas árvores, de repente elas estão separadas por 100 metros, ou 50 metros, então se eu estiver lá bem perto, 10 metros daquelas árvores, elas vão parecer longe uma da outra, né? Eu vou ter que olhar para um lado, depois para o outro para ver as árvores. Agora, se eu estou muito longe, elas parecem perto. Então, o que acontece? Se a Terra está se movendo ao redor do Sol, como é que a gente não vê uma mudança nas posições relativas das estrelas, nas constelações das estrelas fixas, né? Então, por exemplo, nós aqui, a gente observa, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. Se a Terra está se movendo ao redor do Sol, a gente, teoricamente, está se aproximando, se afastando do Cruzeiro do Sul,
mas as distâncias relativas entre cada uma daquelas estrelas parecem para nós aqui sempre iguais. Então, para resolver esse problema, o Copérnico postulou que a distância das estrelas fixas é muito maior do que supunham os ptolomaicos e aristotélicos, que o universo é muito maior do que eles supunham, e que se ele for suficientemente grande, a gente não vai notar nenhuma diferença, certo? Então, é uma solução técnica assim, que ele encontrou para esse problema. Mas tem algumas desvantagens, né? Tem algumas desvantagens que o Kuhn comenta aqui nas soluções dele, que é o problema da complexidade. Então, era uma solução que se pretendia simples, né? Apresentar um modelo mais simples, mas olha o comentário que o Kuhn faz aqui, na página 200. Mesmo este breve esboço do complicado sistema de círculos interligados, empregue por Copérnico, para calcular a posição planetária, indica a terceira grande incongruência do De Revolutionibus, e a imensa ironia do trabalho de toda a vida de Copérnico. O prefácio do De Revolutionibus abre com uma forte acusação escrita contra a astronomia ptolomaica pela sua inexatidão, complexidade e inconsistência. E, no entanto, antes de o texto de Copérnico acabar, ele condenou-se a si próprio precisamente aos mesmos erros. Então, o texto, as soluções de Copérnico também são inexatas, também são complexas e também são inconsistentes. Tá? Isso aqui o Kuhn está dizendo aqui. E onde é que estão esses problemas? Né? A inexatidão, porque as previsões permitidas pelo sistema ptolomaico copernicano não eram muito melhores do que aquelas permitidas pelo sistema ptolomaico. A complexidade se deve ao fato de que ele teve que postular vários outros movimentos, né? Além dos movimentos assim circulares, esses que estão aqui, esse modelo simplificado que está na capa do livro aqui, né? Que é um desenho famoso que tem numa página do livro, no texto original de Copérnico. Além desses círculos aqui, Copérnico teve que postular movimentos diferentes, excêntricas, né? E epiciclos, em particular para o Sol. Então, o Sol tem que ter um movimento ao redor. Para explicar, que assim, em épocas diferentes do ano, em anos diferentes, o Sol nasce em posições diferentes relativamente às estrelas fixas. Então, às vezes, o Sol nasce na constelação de Virgem, depois nasce na constelação de Touro, assim por diante. Em épocas diferentes, a gente vê o Sol nascendo em posições diferentes relativamente às estrelas fixas. Então, o Copérnico, para explicar esse nascimento diferente do Sol em períodos diferentes do ano, ele postulou que o Sol também girava ao redor de um centro. Então, ele foi fazendo uma série de outros ajustes que eram ajustes parecidos com aqueles que os ptolomaicos fizeram no seu sistema, né, para ajustar as observações. Então, isso foi criando complexidade e problemas para o Copérnico. Mas ele mantém, né, a sua crença de que esse modelo é superior ao modelo ptolomaico em razão da simetria e da harmonia. Então são argumentos que o Kuhn chama de argumentos de tipo estético, né, ou de tipo metafísico, inspirados por aquele neoplatonismo, né, que havia na cultura renascentista dessa época. E então o Kuhn diz assim, ó, a harmonia parece ser uma base estranha, está na página 211. A harmonia parece uma base estranha sobre a qual argumentar a respeito do movimento da Terra. Especialmente uma vez que a harmonia é tão obscura devido à variedade complexa de círculos que compõem o sistema completo de Copérnico. Os argumentos de Copérnico não são pragmáticos. Eles apelam, se é que fazem,
não para o sentido utilitário dos astrônomos práticos, mas para o seu sentido estético, e somente para isso, tá? Então, esses argumentos... então, o que fez com que essa obra se tornasse revolucionária? Foi duas coisas, né, o Kuhn diz. Primeiro, houve esse apelo para um grupo de astrônomos que passou a ser crescentemente influente na comunidade de astrônomos desse período renascentista, que tinham essa inspiração de tipo neoplatônico. Então, tinha uma crença assim, meio mística, meio metafísica, meio estética, no valor das formas circulares, perfeitas, simples. E um certo endeusamento, o lugar divino do Sol. E o que o Copérnico fez, e que outros não fizeram, foi desenvolver tecnicamente isso. Então ele fez os cálculos todos, né, apresentou soluções, resolveu os probleminhas, mesmo postulando assim complexidades adicionais, ele conseguiu fazer um sistema que fosse tecnicamente tão bom quanto os melhores sistemas de tipo ptolomaico que havia naquela época. Então isso foi o que permitiu, né, aqui na geração subsequente a de Copérnico, uma parte significativa, a comunidade científica de astrônomo fosse progressivamente migrando, né, adotando esse modelo deles. Então essa é a ideia básica do Kuhn nesse capítulo e os argumentos principais dele. Então a gente se reúne amanhã às 10 para discutir isso, tá bom?